paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, estava lendo aqui o capítulo de Mateus, o capítulo 22 de Mateus, e sobre a ressurreição, né? E é importante, irmãos, que a gente sempre leia a palavra de Deus e sempre medite na palavra de Deus continuamente, tá? Por quê? Porque é com o Senhor Jesus que devemos aprender. Eu sempre exorto os irmãos a respeito disso, para nós sempre observarmos o que Jesus fala. Por quê, irmãos? Porque hoje em dia existem muitos homens falando muitas coisas. E o que Jesus fala é que literalmente nos vai realmente enriquecer o nosso coração. Então, irmãos, na época de Jesus também existiam muitos homens falando alguma coisa que existia dentro da palavra de Deus, e muitos homens falando o que eram invenções de homem, ou seja, nos dias de hoje podemos chamar de doutrina de homens. Então, irmãos, Jesus, no capítulo 22 de Mateus, ele comenta sobre a ressurreição dos mortos, né? Quando ele cita o encontro que Moisés teve com Deus na sarça ardente, onde Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus pega essa palavra, irmão, Jesus, o Santo de Israel, Jesus, aquele que foi enviado e ungido por Deus para trazer a palavra de salvação, para ser o Cordeiro que iria resgatar os nossos pecados, né? Pelo seu sangue e pela sua carne, ele iria resgatar os nossos pecados. Ele nos ensina que a doutrina da ressurreição é a doutrina verdadeira. Então, irmãos, naquela época de Jesus, já existiam vários grupos, e dois grandes grupos eram baseados e eram ao mesmo tempo divididos por uma doutrina, que é a doutrina da ressurreição, que é o nosso tema de hoje. Os fariseus, eles viam nas escrituras sagradas, né, eles viam a doutrina da ressurreição quando pelas citações de Moisés e, sobretudo, irmãos, pelas citações do rei Davi, porque rei Davi foi um dos maiores exortadores da população, dos filhos de Israel, sobre a plenitude da vontade de Deus. Você vê, rei Davi errou várias vezes, irmãos, todos nós sabemos, como eu e você, nós erramos, entendeu? Várias vezes. Mas o rei Davi, ele tinha uma grande vantagem, irmãos. Toda vez que ele reconhecia, ele errava, ele reconhecia o seu erro e ele pedia misericórdia de Deus, e ele realmente, no fundo, no íntimo do seu coração, ele se entregava à vontade de Deus e ele pedia e clamava dia e noite a misericórdia de Deus. O rei Davi, ele falava e exortava para o povo de Israel sobre a bondade e a misericórdia de Deus, quando ele cita nos seus salmos que nenhum de seus salmos que nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, não deixaria a sua alma na habitação dos mortos. O que o rei Davi queria dizer com isso? Que ele queria dizer, da mesma forma como Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus era o Deus de Davi. Assim como Deus não deixou na habitação dos mortos Abraão, Isaac e Jacó, como o próprio Senhor Jesus cita, chamando Deus de Deus dos vivos, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó já habitavam, na época de Jesus, Abraão, Isaac e Jacó já habitavam na presença de Deus. Por quê? Porque Deus não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Observem bem o que Jesus falou, irmãos, maravilhoso, irmão,
capítulo 22 de Mateus, leiam com atenção, capítulo 20 de Lucas, irmãos, e capítulo 12 de Marcos. Leiam com carinho, irmãos, leiam com atenção, que vocês vão ver o que Jesus fala, né? Se Jesus falou que Abraão, Isaque e Jacó eram vivos, né? Porque Deus não é Deus dos mortos, ou seja, o rei Davi reconheceu nessa passagem de Moisés que Deus também era o Deus dos vivos. E aí ele clamava a Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele clamava: Senhor, não deixe a minha alma na habitação dos mortos. E ele confiava, o rei Davi confiava que isso iria acontecer. Então os fariseus eram seguidores, né, da doutrina da ressurreição. E um outro grupo, que era do grupo dos saduceus, eles não acreditavam. Mas aonde eles se basearam, irmãos, para não acreditar na ressurreição dos mortos? Eles se basearam em muitos escritos. Como eles viam a passagem de Abraão, de Moisés, e não entendiam por causa da sua fé muito fraca, eles literalmente, irmãos, eles se apegaram a Salomão. E Salomão, nós podemos ler o livro de Eclesiastes, e vamos ler, irmãos, com muita atenção. Do primeiro capítulo ao último capítulo de Eclesiastes, nós vamos ver que Salomão não acredita na ressurreição. Muito pelo contrário, Salomão ainda nega a ressurreição. Ele fala que o grande proveito do homem é comer, beber, porque tudo é vaidade, tudo passa, entendeu? E que o homem tem que aproveitar agora, dentro da misericórdia de Deus, fazendo a vontade de Deus. Olha o que Salomão fala. Ele fala que tem que fazer a vontade de Deus, porque os benefícios que Deus nos vai dar é somente para essa vida. Então, quando Salomão pensa desse jeito, escreve desse jeito, ele apregou para os israelitas e apregou até para muitos homens, para as muitas gerações passadas, posteriores a ele, que a ressurreição não acontece. Mas Jesus, irmãos, aí é que está. Jesus, ele foi enviado e ungido por Deus, irmãos, né? O Filho unigênito, o Filho que nasceu, um único gerado por uma mulher, Filho de Deus, veio a este mundo, irmãos, para nos resgatar, mas não só para nos resgatar, irmãos, pelo seu sangue e pelo seu corpo, como um cordeiro imolado, mas também para nos instruir, irmãos. Palavra do Senhor Jesus, a gente não pode desprezar em hipótese alguma. Então o Senhor Jesus veio aqui e explicou, e ele dá pleno sentido para todas as coisas, ele dá pleno sentido para a lei, ele dá pleno sentido para os profetas, irmãos. E nessa passagem ele dá pleno sentido para Moisés e dá pleno sentido para o rei Davi, onde ele reitera, irmãos, que nós receberemos o galardão. Mas Jesus também, ele também já nos exortou sobre os preceitos, irmãos, mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Irmãos, nós receberemos o galardão, irmãos, sim, mas não somente pela graça de Deus, não somente pela manifestação de Deus nas nossas vidas, mas sim pela obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus, de acordo com o Senhor Jesus, que é o nosso mestre, irmãos. Eu não sigo homens, irmãos, eu sigo o mestre. E o mestre fala que benditos do Pai dele, irmãos, são aqueles que praticam a justiça, praticam a misericórdia, irmãos, que é o amor ao próximo, o amor incondicional ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos, é a misericórdia e a fidelidade, irmãos, porque hoje estamos trocando Deus por tudo, irmãos. Vamos analisar, o homem troca Deus por todas as coisas, entendeu? Se você tem que amar, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, quantas vezes nós trocamos esse amor a Deus, essa fidelidade a Deus,
trocamos por banalidades da vida. Então, irmãos, vamos observar Jesus, tá? E aí, irmãos, vamos acreditar que receberemos o galardão, o grande galardão da felicidade, onde nunca mais morreremos, irmãos. Pela palavra do Senhor Jesus, leiam, irmãos, leiam o capítulo aqui, o capítulo de Lucas, o capítulo 20 de Lucas, o capítulo 12 de Marcos, o capítulo 22 de Mateus. Vocês vão verificar o que Jesus está falando para mim e para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos e vamos obedecer a Jesus, irmãos. Ele é o nosso mestre, não são esses homens aí que falam outras doutrinas, mas Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.